Fernando, antes? Tomara que não entre nenhuma internet, nenhuma live de sertanejo para não ocupar a internet inteira do país. Né? Já estamos no ar, pessoal. Então vamos lá. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um evento da Trevisan Gestão do Esporte. A gente tem feito, na verdade, a gente começou na semana passada uma série de debates, seminários sobre a situação da indústria do esporte diante dessa pandemia, os impactos e principalmente os possíveis caminhos, ideias de soluções, tendências, que tudo isso que está acontecendo com o mercado pode nos indicar a partir de agora. Então a gente continua a série hoje, a série Como Seguir o Jogo. Na semana passada a gente discutiu aspectos mais gerais sobre os impactos da pandemia na indústria esportiva. E hoje a gente vai dar um foco mais jurídico para a indústria do futebol. Então esse é o tema de hoje. E a ideia é que nas próximas semanas a gente trate de eventos mais, de assuntos mais específicos dentro da indústria do esporte. Para quem não sabe, a Trevisan é uma escola de negócios que desde 2001 oferece cursos de gestão esportiva e uma série de programas de formação para gestores esportivos. Então esse é um tema que a gente atua há bastante tempo e a gente não podia, então, deixar de se posicionar nesse momento e de sugerir debates, discussões e tendências para o nosso segmento. Hoje nós vamos ter 4 craques do direito esportivo, da indústria do futebol, em ordem alfabética, que vou falar do primeiro convidado, Alexandre Pássaro, executivo de futebol do São Paulo Futebol Clube, é advogado também, então tem o lado do direito e o lado da gestão do futebol, para passar a sua experiência para ele, tem atuação anterior no direito desportivo. Temos o André Sica, que já vai retornar aqui, ele que é sócio da CSMV Advogados, tem mais de 10 anos de experiência em direito desportivo e atua prestando serviços para clubes, especialmente o Palmeiras, já há bastante tempo. Vou colocar ele de volta aqui. Tá aí de volta, André Sica, que eu estava te apresentando há pouco. Olá. E terceiro convidado, nosso professor Cristiano Caus, sócio da CCL Advogados, também com larga experiência no direito desportivo, com atuação em diversos clubes, federação, diversas modalidades também, Santos Futebol Clube, Federação Paulista de Futebol, seja bem-vindo também. O Cristiano Caus, que também foi aluno nosso e atua como professor desde 2004 com a gente lá na Trevisan. E o quarto convidado, Gustavo Delbin, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, da área de registro, transferências e licenciamentos, tem também bastante experiência, tanto na parte de ensino, quanto de atendimento a clubes, tribunais, arbitragem, diversas modalidades, também vai poder contribuir conosco bastante. E antes de passar a bola para eles, vou explicar um pouquinho a dinâmica desse webinar de hoje. Primeiro, cada um vai falar rapidamente sobre os impactos da pandemia nas suas áreas de atuação ou no mercado em geral de futebol, a sua visão sobre os impactos. E aí, na sequência, eu faço também uma pergunta para cada um, já voltado para futuro, né, para os possíveis encaminhamentos, soluções e tendências. E aí a gente, então, começa a fazer as perguntas do público. Então, vocês têm aí ao lado o chat para fazer as perguntas, para colocar, e ali eu vou selecionando e passando para os nossos debatedores. Nossa expectativa é a duração de 1 hora desse debate, e
E também a gente vai sortear um e-book em tempos de digital e virtual. Só nos resta oferecer o e-book, que também é uma tendência de mercado, do Cristiano Caus, um livro de 2014 de Direito Aplicado à Gestão do Esporte, lançado pela editora Trevisan. Então, fiquem aí até o final que vocês vão ter a possibilidade de receber esse presente da Trevisan. Bom, as competições pararam em 16 de março, estavam em andamento as fases quase indo para o final dos estaduais. Obviamente, como todos os setores, ninguém estava preparado para tudo isso que aconteceu. As decisões tiveram que ser tomadas de forma tempestivas, porque era uma questão de saúde, e a partir dali, então, vários cenários se desenharam e nesse momento, vários encaminhamentos são possíveis. Eu quero, então, pedir para o Alexandre Pássaro começar essa primeira rodada, falando mais dos impactos. Como é que o clube, São Paulo Futebol Clube, recebeu essa nova realidade e principalmente os atletas, como é que vocês, no primeiro momento, reagiram a tudo isso? E, antes de qualquer coisa, muito obrigado pela presença, Alexandre Pássaro, executivo de futebol do São Paulo Futebol Clube. Bem-vindo. Obrigado, Fernando. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Eu que agradeço a oportunidade aqui da gente dividir essa discussão com todo mundo e com esses meus outros grandes amigos aí. A gente tem se reunido bastante por meio digital nesses últimos dias, fazendo bastante coisa na Federação Paulista, enfim. Enfim, acho que o que aconteceu e o que ainda acontece foi uma surpresa muito grande. Acho que essa é a primeira coisa, né? Normalmente, quando se tem uma crise assim, pelo menos você tem alguns indícios, algumas coisas que vão formando esse quebra-cabeça e você tem um tempo talvez maior para se preparar, alguma coisa assim. Mas no nosso caso, não só no nosso caso, né? Mas no caso do mundo todo, mas falando do nosso caso aqui no Brasil, foi uma coisa muito repentina. Eu lembro que isso estourou mesmo, assim, numa quarta ou quinta-feira. A gente teve jogo sábado, que foi o nosso último jogo contra o Santos. E aí, na semana seguinte, já estava todo mundo dentro de casa. Então, eu acho que é uma surpresa, antes de mais nada, mas eu também acho que estão todos na mesma situação, seja aqui no Brasil, seja lá de fora. E a gente tem trocado muitas ideias aí para a gente ver como é que a gente sai disso da forma menos danosa possível. Que existem prejuízos, hoje eu diria até quase incalculáveis, eu acho que sim, porque a gente ainda não consegue ver o fim disso e nem a profundidade que isso vai chegar. Então, o que a gente tem que fazer é ter bastante jogo de cintura e pensar bastante, estruturar bastante para ver como que a gente sai sim desse buraco, mas com o menor dano possível. Acho também que a gente já passou por outras épocas, se a gente falar de mundo, né? Outras épocas de momentos muito ruins, crises mundiais, etc. E o futebol sempre tangenciou essas crises, né? O futebol nunca teve tão dentro, tão mergulhado assim de uma crise mundial. O futebol sempre era uma coisa um pouquinho separada. Lógico que afetava o futebol, sempre afetou o futebol, sempre vai afetar, mas não de forma tão direta. E acho que dessa vez, pelo menos na história recente aí, eu acho que é a única crise que não começa no futebol, né? Que vem de fora do futebol e que impacta muito o futebol. É uma coisa muito impactante. Então, a gente que mexe com entretenimento, que mexe com jogos, com receita de jogos, com jogadores, com altos valores aí, tanto de transação como de salário, etc., nós vamos ter um prejuízo grande. O que a gente tem que fazer é reestruturar. A gente, todo começo de ano, ou começo de temporada, ou começo de ciclo, a gente planeja o que todos nós vamos fazer, e teve um evento aí que ninguém esperava, mas que aconteceu, e tão logo a gente tem alguma diretriz um pouquinho mais palpável, a gente tem que sentar de novo e replanejar aí o futuro do que vai acontecer. Obrigado. André, a gente está vendo aí, como em vários setores, a receita do futebol foi altamente impactada, né? Bilheteria é uma receita a zero. Fora isso, existe possibilidade de cancelamento de contratos de patrocínio, já que os campeonatos não estão sendo disputados, as marcas não estão sendo expostas, e existem também
possibilidade de cancelamentos ou suspensão de contratos de transmissão, né, dos campeonatos, exatamente pelo mesmo motivo. Enfim, uma queda drástica de receita. Como que os clubes, ou o caso, o clube que você mais presta serviço, que é o Palmeiras, como que o clube está lidando com essa nova realidade? Fernando, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, prazer estar com vocês aqui, um abraço aí nos meus amigos também. A gente quase que não dá muita vontade de dizer oi para eles, porque a gente está se vendo de minuto a minuto nessa crise, então acho que uma dos grandes prejuízos da crise é ter que vê-los a cada segundo, mas fora isso, tá tudo certo. Agora, sem brincadeira, de fato, o período tem sido, como o Pássaro bem colocou, tem sido muito complicado pela falta de perspectiva, né? A gente está num momento, obviamente, inesperado, um momento de angústia e um momento, como você disse, de alto impacto em receitas. Eu diria que o futebol, sem dúvida alguma, é um dos setores mais impactados do mundo hoje, uma das atividades mais impactadas. Hoje o futebol, ele está absolutamente parado. E a perspectiva de retorno, cada vez que a gente tenta antecipar um pouquinho essa perspectiva de retorno, ela é um pouquinho alongada. A gente teve uma recente informação de que a FIFA, na verdade, o Comitê de Saúde da FIFA, recomendou a volta às atividades apenas em setembro. Isso caiu como uma bomba na própria Europa, que tem receitas muito superiores à nossa. Aqui no Brasil, uma volta em setembro é praticamente impensável. O futebol hoje ele sempre viveu, na verdade, de fluxo de caixa, né? O futebol vive de seu dia a dia, e para viver de fluxo de caixa ele vive de entrega. O futebol precisa entregar para receber. Ele não tem. A gente sabe também que a gente vive ainda numa gestão amadora de futebol. Então a grande maioria dos clubes são associativos, então são mandatos. Os seus respectivos presidentes, eles têm que fazer o melhor que puder enquanto tiverem mandatados para isso. Então, normalmente, eles tentam utilizar toda a sua receita dentro daquele mandato e para isso, para conquistar títulos, para marcar história, enfim. Então, ele vive do dia a dia, ele vive do futuro muito imediato, de receitas muito imediatas. Então, a gente tem contrato de televisão sendo suspenso em razão da falta de entrega. Depois a gente tem os contratos de patrocínio sendo suspensos em relação à falta de entrega. Obviamente, dependendo do contrato de patrocínio, se não houver a cláusula de força maior ou a própria cláusula de entrega, talvez a gente consiga combater isso de alguma forma, mas normalmente a grande parte dos patrocínios estão sendo perdidos. Então as receitas estão sendo zeradas. Pouco a pouco as receitas estão sendo zeradas. Num primeiro momento, o que os clubes procuraram fazer, tanto Palmeiras, quanto Red Bull, quanto os demais clubes, eles procuraram dar férias coletivas para ganhar tempo e ganhar calendário. Essa foi a primeira medida mais rápida e mais próxima a ser adotada frente às incertezas. Considerando que o cenário se perpetuou, os clubes começam a pensar em reduzir os salários de atletas, começam a tentar lidar de fato com os prejuízos, fazer redução de salário de atleta, fazer suspensão de contrato de funcionários e tentar reduzir ao máximo suas despesas, considerando a redução drástica de suas receitas. Se essa situação perdurar, a gente vai entrar numa etapa que tende a ser, no terceiro mês, a mais desgastante, a pior de todas. Qual que é essa etapa? Uma etapa em que as datas dos calendários de campeonato começam a ter prejuízo, a gente começa a ter uma elasticidade um pouco menor do prazo para cumprimento dos campeonatos e, portanto, um pouco menor para entrega. A gente começa a ter menor possibilidade de cumprimento de contratos com patrocínios de contratos de televisão, o que vai efetivamente causar o prejuízo, e a gente vai ter
os contratos de salários, do salário de atleta para honrar. Então, isso, para clube grande, tende a ser bastante difícil. Clubes grandes como Palmeiras, São Paulo, Santos, mas para clubes pequenos, e daí sim é a grande ressalva que eu faço nesse momento aqui, tende a ser quase impossível. Então, o grande desafio aqui, eu acho que é, frente às incertezas, a gente encontrar principalmente uma saída para pequenos clubes, porque se permanecer a situação da forma como está, ela tende a ser bastante catastrófica para pequenos clubes. Obrigado, André, nessa primeira abertura aí desse nosso webinar sobre os impactos jurídicos da pandemia do coronavírus no futebol. André Sica, sócio da CSMV Advogados, com mais de 10 anos de experiência no futebol, especialmente na Sociedade Esportiva Palmeiras. Obrigado por essa primeira fala. Cristiano Caus, nosso professor, sócio da CCLA Advogados, bastante experiência em direito esportivo. E aí, qual a sua avaliação inicial de abertura dos impactos? E se puder falar também um pouquinho do cenário externo do futebol mundial. Boa noite. Bom, Fernando, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você, dividindo um pouco do nosso dia a dia. É chover no molhado a gente ficar falando, meu dia a dia é difícil, daquele segmento é mais, o outro. Acho que está todo mundo prejudicado. O futebol, a gente costuma dizer que é o assunto mais importante entre os menos importantes. É a atividade que a gente se ocupa, então é o que faz a gente procurar soluções e justifica esse webinar aqui com todos os amigos. A gente tem se reunido muito para tratar de continuação das competições em todas as divisões, no cenário estadual e nacional. Os clubes, por incrível que pareça, estão mais unidos do que os atletas. Nesse momento existe uma crise de representação dos atletas. O sindicato que seria considerado nacional sofre demandas judiciais de alguns sindicatos estaduais. Então, é difícil encontrar um órgão, uma pessoa que fale, né, um sindicato, uma entidade que fale em nome dos atletas. Já os clubes têm encontrado com a Federação Paulista, a CBF, a Comitê Nacional de Clubes, um ambiente em que podem contar uns com os outros e conversar. Somado a tudo isso que o Sica e o Ale falaram de começo, Fernando, o que eu tenho para dizer eu tenho agora, em um dia ou dois, uma publicação que vai sair dos 10 países da América do Sul, e eu escrevi pelo Brasil. Conversando com os amigos advogados de clubes de outros países, eu entendi que, pelo menos aqui, a gente tem algumas ferramentas para trabalhar. O governo, por mais que se critique, é um governo progressista. Ele editou 2 medidas provisórias. A primeira já serviu para que os clubes concedessem férias coletivas, a segunda já permite, em certas faixas salariais, a suspensão ou a redução do salário. Em outros países, nem isso existe. A CBF editou normas aqui de apoio a clubes da Série C e D, do futebol feminino, a isenção de taxas, apoio a árbitros. A gente, então, teve alguma coisa a mais. Os outros países estão absolutamente perdidos. Estão em situação talvez pior do que a nossa. Mas o que a gente tem de problema, Fernando, não é nem uma falta de receita, como o Sica já comentou, que é talvez o maior dos problemas. Não é só isso, é a incerteza da continuidade, porque, como o Sica falou, a partir de agora a gente entra numa fase que a gente tem que tomar decisão. Só que nem Federação Paulista, nem Confederação conseguem tomar essa posição. Ela depende muito da continuidade da pandemia, da crise. Então, eu não sei se eu volto à competição. Agora, pensa em alguns clubes de médio e pequeno porte do estado de São Paulo. A maioria tinha contratos, como é o Santo André, que é o líder do campeonato, até 30 de abril. Poxa, se eu tivesse a certeza que a competição vai acontecer em maio, junho, eu prorrogaria os contratos.
Se eu não tenho certeza, eu vou deixar rescindir, vou ficar sem time, vou ter que recontratar os jogadores, vou ter que recontratar pela lei atual por 3 meses. Ao recontratar, eu posso suspender, mas eles socorrem da federação, que não pode dar uma resposta agora para eles, e nem deve, isso depende da saúde, depende dos órgãos governamentais, governo estadual e federal. Então, a gente tem ferramentas para trabalhar, mas não consegue trabalhar, dado o momento que a gente vive hoje, né? É essa a maior dificuldade que a gente tem, fora a receita já comentada aí pelo Ciclo. Obrigado, Cristiano, por essa primeira fala. E agora eu completo essa rodada com o Gustavo Delbin, que é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Além disso, tem experiência também em diversas outras modalidades. E representa, então, hoje a entidade que rege o campeonato mais importante do país, que é o futebol paulista. Gustavo, como é que foi esses primeiros 40 dias aí desse novo cenário para a federação que cuida, então, do futebol paulista? Boa noite. Boa noite, Fernando. Obrigado pelo convite, obrigado a Trevisan por proporcionar essa oportunidade de eventos, bons eventos, nesta época em que todo mundo está em casa, né? Alê, Sica, Caús, já nos falamos bastante hoje, já foi motivo aí da fala de vocês. Fernando, o que a gente pode dizer é que, óbvio, né, com o inesperado, com algo completamente diferente e imprevisível, nós estamos tendo que aprender a fazer tudo de novo. A federação tem conversado muito com os clubes, as próprias decisões das 3 competições que estavam em andamento, a Série A1 do Campeonato Paulista, a Série A2 e a Série A3, foram fruto, a paralisação foi fruto da conversa da federação com os clubes, com os sindicatos de atletas, enfim, sempre as situações coletivas, tratando do coletivo para que a gente tenha esta união que os meninos já citaram aí, essa união que existiu no futebol, para que a gente tenha novamente o futebol, a bola rolando rapidamente. O que a gente tem feito é, basicamente, orientar e conversar com todos os clubes. Existe um grupo de vice-presidentes e diretores da federação que estão divididos para dar assistência, uma parte para clubes, uma parte para atletas, tratar com políticos, né, porque existem projetos de lei e medidas provisórias que podem ser feitas, devem ser analisadas para que o nosso mercado, a nossa área, a nossa indústria não sofra tantos impactos desta pandemia. Então, assim, até hoje que nós temos muito trabalho, incerteza com relação a quando poderemos voltar. A ideia de voltar é fixa, sim, na nossa cabeça, porque o nosso único produto é a competição. O produto da Federação Paulista de Futebol são as competições. Num ano normal, até o ano passado, a gente realizava 19 competições por ano, mais de 4.500 jogos por ano. Então, assim, esse ano, com certeza, nós teremos muita diferença, muita dificuldade com algo que eles já falaram, você também na introdução falou, com a situação dos patrocinadores, com a situação da exibição desses jogos, com a participação do público, da torcida nos estádios, ou seja, nós vamos ter uma situação absolutamente nova, inusitada para acontecer a partir do momento que a gente voltar. Então, o que a gente está tentando fazer hoje é tomar atitudes todos juntos para tentar voltar o quanto antes. Uma coisa que eu posso te dizer é que hoje mesmo eu falei com 7 dos 16 presidentes da Série A1 do Campeonato Paulista, do Paulistão. Falei com 7 presidentes hoje, justamente para saber e para falar da situação do registro de transferência, para falar dos contratos que eles têm, para que a gente possa fazer com que isso volte e volte bem. A maioria deles está falando que já conversou com atletas, já tem os contratos basicamente feitos para uma volta. Então, isso também nos dá
uma certa tranquilidade. Desculpa, a caneta está fazendo barulho, já parei, larguei. Já dá uma certa tranquilidade para a gente continuar trabalhando e saber que a gente junto vai conseguir voltar a ver a bola rolar. Obrigado, Gustavo. Como talvez você tenha que sair em alguns minutos, eu vou aproveitar e já vou fazer essa segunda rodada contigo mesmo. Legal. Primeiro, uma pergunta relacionada aos clubes pequenos, né? Como o Sica falou também, e o Alexandre, que representam grandes clubes, têm os seus problemas, obviamente, mas clubes menores não têm nem chance talvez de encarar isso como um problema, mas talvez isso possa impactar até a viabilidade, a sustentabilidade desses clubes. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que a federação está olhando esse cenário dos clubes menores, e vou também incluir uma pergunta já do nosso público, em relação ao futebol feminino. A Daiane Regina Ribeiro Sanches pergunta, e a questão do futebol feminino? Não tem nem receita de bilheteria, e muitas das atletas não têm carteira de trabalho assinada, portanto, não seriam objeto das medidas provisórias do governo. Como está sendo essa situação? Bom, vamos lá. Começando pela última pergunta, falar que o Cris acabou de fazer uma palestra, uma videoaula, sentido para o pessoal profissional, os profissionais da Federação Paulista que estão envolvidos no futebol feminino. Então, o Cris, eu tenho certeza que se você puder passar a palavra para ele em seguida, para que ele fale sobre isso, ele vai poder falar que sim, foram sim atingidos pelas medidas provisórias, aqueles atletas que vão poder sim receber, e os clubes também vão ser atendidos. Mas o que acontece, então? Nós tivemos 2 reuniões com o pessoal do feminino, uma semana passada com todos os femininos, e com todo o pessoal do feminino, e também com todos os diretores da Federação Paulista, os meninos da Comissão Jurídica também estavam incluídos nas reuniões, para poder orientar e para poder dizer o que pode ser feito para gastar menos, para ter menos impacto, para que ele tenha capacidade de aguardar a volta da competição. O Campeonato Brasileiro já estava acontecendo, então o que foi paralisado foi o Campeonato Brasileiro Feminino, e o Campeonato Paulista ainda não havia iniciado. Então, este é um dos campeonatos que deve começar, óbvio, com uma data diferente, mas começa desde o início, depois da crise, depois da pandemia resolvida. Com relação, então, agora aos clubes menores. Da mesma forma, nós tivemos reuniões com os clubes da Série A1, os clubes da Série A2 e os clubes da Série A3, por videoconferência. Os 16 de cada uma delas participaram das reuniões, os presidentes participaram das reuniões ativamente. Então, todas as situações estão sendo discutidas com todos os clubes. Então, nós temos clubes grandes, principalmente os clubes da Série A1 do Campeonato Paulista, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo e Bragantino, Red Bull, que são os 5 que vão disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. Então, a gente considera que são os 5 maiores, mas a gente tem todos os outros que também participam da mesma competição. Então, você tem Guarani, Ponte Preta, você tem Mirassol, você tem Água Santa, você tem clubes de vários tamanhos na própria Série A1. Se a gente passa para discutir Série A2 e Série A3, com mais 16, esses 48 clubes estão sendo atendidos por nós, nós estamos conversando com todos eles para que se viabilize a volta. Então, a gente nunca fala somente com uma parte dos nossos filiados. Nós estamos conversando e atendendo todos eles. Os interesses de todos têm que estar na mesma página. Então, assim, estamos tratando com todos. Existe uma grande diferença com relação a A1, A2 e A3, que a A1 e A2 têm o contrato de transmissão com a Globo. E o A3 não tem este contrato de transmissão, mas mesmo assim, também o A3 e a Bzinha recebem cotas da federação também. Então, existe ainda uma parte dessas cotas a serem pagas. Nenhum clube teve adiantamento, mas essas cotas ainda serão pagas para que esses clubes consigam saldar algo que, porventura, tenha, que eles ainda contem com esse dinheiro. A situação de renda de público em estádio, a gente
é quase que uma certeza que não teremos público no estádio mais esse ano, por conta da aglomeração e da transmissão tão fácil do vírus. Então, por isso a gente não deve ter. Então, vai existir uma perda para os clubes e para a federação, porque a federação também tem parte da renda desses jogos. Então, assim, nós temos que começar a trabalhar de novo e começar a trabalhar, como estão dizendo, com o novo normal. Qual vai ser o nosso novo normal? Nós vamos ter que rever muita coisa, rever despesa, rever a organização, rever a estrutura. A ideia é potencializar o que a gente tiver de bom, potencializar, por exemplo, uma transmissão por internet de um jogo da A3, ela vai ser uma situação viável e uma situação, entre aspas, né, comercializável. Então, a gente vai ter que fazer do limão uma limonada ou, como disseram, do limão uma caipirinha. Enfim, nós vamos ter que fazer a situação, o novo normal acontecer. Cristiano, nosso professor, Cristiano Caus, tem larga experiência em direito desportivo, autor do livro Direito Aplicado à Gestão do Esporte, da editora Trevisan, que vai ser sorteado hoje ao final do evento. Queria que você complementasse sobre a questão do futebol feminino, que é um assunto que você acompanha bem de perto. Fernando, pronto. Pode falar. Voltou. Bom, eu vou complementar em um minutinho só a questão dos clubes pequenos, né? Porque para o torcedor, tudo que não são os quatro clubes grandes são clubes pequenos. A gente tem uma diferença muito grande nos clubes que não são os quatro grandes, por conta da disputa do nacional. Então, como é que a gente entende isso na área do futebol? Clubes que disputam a Série B, a Série C, eles são considerados clubes médios, e os pequenos são aqueles que não têm calendário de segundo semestre, né? Então, a gente tem na Federação Paulista muitos clubes que estão na A1, vou dar um exemplo, Santo André, Água Santa, eles estão na A1, para o cenário estadual eles são grandes, mas eles não têm calendário no segundo semestre. Então, o que esses clubes acabaram fazendo para responder na lata? Eles, até 30 de abril, a ideia deles era deixar os contratos acabarem, e recontratarem todos os atletas em caso de continuidade do campeonato. Esses clubes já fizeram as medidas previstas pelo governo, que foi férias, e até alguns clubes a gente suspendeu contratos, né? Então, você fica 30 ou 60 dias sem pagar salário, e os salários são pagos em parte pelo clube, 30%, aqueles que faturam mais de 4.800.000, e outra parte é paga pelo benefício emergencial do governo, seguro-desemprego. Isso para clubes que pagam até R$3.000 de salário em carteira, o que é a realidade de muitos deles, já que eles pagam benefícios, pagam contrato de imagem. Então, para alguns clubes da Série A2, A3, essas medidas do governo foram plenamente aplicáveis. Isso também se estende ao feminino, já respondendo a pergunta do feminino, aqueles que têm carteira. Os clubes femininos que não adotam carteira profissional, muitos deles têm contrato de imagem, ou têm contratos ou convênios com a prefeitura. A prefeitura não deixou de fazer o pagamento, então muitos não estão prejudicados porque a prefeitura continuou com o pagamento. Aqueles que têm carteira, sendo feminino ou não, adotam as mesmas medidas, que é ou reduzir o salário em 25%, 50%, 70% por até 3 meses, sendo que o atleta vai acessar o benefício do governo e vai receber grande parte desse salário via antecipação do seguro-desemprego, ou vão suspender o contrato de 30, prorrogáveis por mais 30, e também vão receber parte via seguro-desemprego. Assim, são faixas salariais pequenas, considerando São Paulo e Palmeiras, mas que ajudam 70%, 80% dos clubes filiados à Federação Paulista, e Brasil afora, esse percentual cresce ainda mais. Obrigado, Cristiano. E aí eu aproveito para perguntar para o André Sica, essas medidas que o governo, várias medidas provisórias que o governo lançou mão e algumas relacionadas à parte trabalhista. O Ministério da Economia já divulgou que mais de 4 milhões de trabalhadores participaram ou entraram nesse programa de redução salarial e em troca de compensação via seguro-desemprego. Como que os clubes estão se utilizando das medidas governamentais lançadas até o momento?
Fernando, na verdade, essas medidas vieram para realmente um socorro bastante interessante, né? Antes das medidas, a gente tinha dois recursos apenas. A gente tinha a licença remunerada, que era o que alguns clubes, por exemplo, depois até o Pássaro pode dizer, mas alguns clubes de cara já usaram essa medida. E depois a gente tinha uma possível utilização do 503 da CLT, que era a redução proporcional de 25% de acordo com a redução de jornada de trabalho. Mas esse 503 tinha uma discussão muito grande de constitucionalidade, enfim, tinha algum tipo de controvérsia. Então, o governo veio com uma primeira medida, a 929, e a 929 trouxe a possibilidade de férias coletivas com um período de aviso prévio muito curto, né, muito menor do que a CLT. Então, eles trouxeram uma férias coletivas com aviso prévio de 48 horas. Então, logo de cara, os clubes utilizaram essa medida. E é muito bom, antes de eu até complementar e concluir meu raciocínio aqui, é importante fazer um parênteses nessa história. Como o Cris falou, é de se notar a união dos clubes nesse momento. Reitero, na verdade, enalteço exatamente o que o Cris falou. Os atletas vivem uma crise de representação absurda, problemas com sindicatos, problemas entre eles, problema de informação, enfim, os atletas vivem o maior número de problemas possíveis. Enquanto isso, os clubes realmente deram uma demonstração de que tem um caminho para se organizar. Os clubes têm falado muito os clubes paulistas sempre tiveram, né, o apoio muito forte da Federação Paulista, então sempre se uniram através da Federação Paulista, mas os clubes nacionais se uniram através da Comissão Nacional de Clubes, que é uma comissão estatutária da CBF, mas que tem uma atuação independente. E os clubes passaram a fazer reuniões quase que diárias nesse foro durante a crise. A gente tem participado de muitas delas. Ontem teve outra, hoje teve outra. Então, enfim, há uma série dessas reuniões. Então, os clubes, e quando eu falo os clubes têm usado essas medidas, os clubes, de fato, coletivamente, conjuntamente, têm lançado mão dessas medidas. Então, a primeira delas foram as férias coletivas com base na MP 929. Os clubes primeiro deram 20 dias, justamente como eu falei, para ganhar calendário. Depois, obviamente, a luz do fim do turno não veio, deram mais 10 dias. Então, completaram as férias de 20 com mais 10, eles inteiraram os 30 dias de férias coletivas, justamente sempre pensando em preservar calendário. Chegamos numa segunda etapa da crise. Segunda etapa da crise, as férias coletivas, a medida férias coletivas já tinha ido embora, os clubes começaram a lançar mão das medidas trazidas pela MP 936. A MP 936 também foi muito interessante. A MP 936 trouxe duas questões aí. Uma que é a possibilidade de redução salarial de forma até um pouco mais agressiva, e ao mesmo tempo também a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho dos atletas. Então, a próxima medida que a maioria dos clubes... Então, os clubes têm dois tipos de clube. Tem um clube, que na verdade eu diria que a grande maioria deles está fazendo uma redução, que normalmente gira em torno de 25% do salário, com base na 936. E tem uma outra parcela de clubes que lançou mão de uma medida muito interessante, que também é contemplada pela MP, que é justamente fazer uma redução mais drástica dos salários dos atletas, até 70%, só que com um auxílio compensatório trazido pela própria MP que recompõe essa perda. Você fala, mas que loucura, eu trouxe de volta 70%, eu reduzi 70%, mas eu trouxe de volta 50%, 60% ou mesmo 70%, qual que é o benefício para o clube? O benefício para o clube é que, em primeiro lugar, ele não prejudica o seu trabalhador, ele não prejudica o empregado tem a liquidez do mês a mês. E, por outro lado, o clube tem um benefício muito grande, que é a redução dos encargos trabalhistas em cima daquilo que ele está pagando para os empregados. Então, como não é mais uma verba de natureza salarial, e sim um auxílio compensatório por essa redução salarial, você já não tem todas aquelas incidências que justamente quase que dobravam os teus dispêndios. Então, essas foram um segundo pacote de medidas lançadas pelos clubes. Tá? Como eu disse, dependendo do que houver de perspectiva,
daí chegar num terceiro momento. O terceiro momento é um terceiro momento muito mais drástico, que já tem sido lançado mão por alguns menores clubes, mas que os clubes grandes ainda estão segurando isso, é a suspensão dos contratos de trabalho. Isso só vai acontecer se a perspectiva de retorno estiver muito lá para frente. Por isso que eu digo, Fernando, para concluir, que o pior problema hoje que a gente está vivendo é o mata-burro, né? É essa história do meio do caminho, da gente não saber exatamente a perspectiva disso. Porque a gente tem duas saídas muito claras aqui. Ou a gente tem uma saída, uma definição de protocolo de saúde e retorno imediato para salvar o futebol, ou a gente tem uma definição de uma data longeva, uma data que lá por setembro, que seja, para retorno do futebol, só que definindo isso, os clubes, por exemplo, podem lançar mão dessa suspensão dos contratos de trabalho geral, enfim, seria quase que uma paralisação geral do futebol para retorno em 2, 3 meses, o que também ajudaria em termos de fluxo de caixa. Hoje a gente não vive nem uma situação nem outra, a gente vive o pior dos mundos, porque a gente vive uma expectativa de retorno, mas esse retorno não vindo, as receitas caindo e os clubes não conseguindo tomar uma medida mais drástica, que é o que eles precisam fazer. Então, se o próximo caminho, e é justamente isso que a gente tem visto, Fernando, os clubes fazerem neste momento, é tentar buscar uma definição. Vamos voltar? Vamos voltar como? Quais são os protocolos? Não vamos voltar? Tá, então quando a gente vai voltar definitivamente? É julho, é setembro? Então vamos lá, vamos colocar para lá. Não vamos criar nenhuma expectativa nesse meio do caminho, porque daí eles conseguem se programar efetivamente. Neste meio do caminho que a gente tem vivido, realmente isso que está corroendo as finanças dos clubes, a saúde financeira e também a saúde até mental dos nossos dirigentes. Realmente essa incerteza é bastante cruel, não só para o futebol, mas em diversos setores da economia. Vou chamar o Alexandre e pedir para ele comentar também em relação ao São Paulo, o que tem sido feito a partir dessas medidas do governo, e também queria que ele falasse sobre o mercado de atletas, nesse momento em que há obviamente uma redução do poder aquisitivo dos contratantes do exterior, da Europa, e também uma falta de exposição dos jogadores, né, porque não tem os jogos, e é uma fatia muito importante de receita dos clubes, né, as transferências de atletas. Como é que você também está vendo esse cenário de mercado de atletas? Legal, Fernando. Acho que, antes de qualquer coisa, queria só aproveitar aqui e mandar um abraço para o ministro Guilherme Caputo Bastos, que está nos assistindo aí, fui informado aqui. Então, audiência de peso. Mandar um abraço para ele, que sempre está nos ajudando com essa parte no direito esportivo. Sobre o que a gente tem feito no São Paulo e sobre essa tua pergunta sobre o mercado, é natural que o mercado deste ano ou dos próximos anos, a gente ainda não sabe, ou as próximas janelas, ele não vai estar tão aquecido como estiveram recentemente ou nas últimas, né? Existe, sem dúvida nenhuma, um impacto muito grande, mas também, se a gente pensar sempre a Europa, ou, por exemplo, até China, a gente tem que lembrar que existem clubes com donos, né? Clubes em que os donos têm dinheiro, os donos investem, e talvez estes donos, neste momento, vão ver a falta de competitividade dos outros clubes como uma boa ou uma excelente oportunidade deles reinarem um pouquinho mais sozinhos no mercado. Então, clubes que têm ali os magnatas que botam dinheiro, enfim, que é dinheiro de fortuna pessoal e que eles são donos do clube, ou pelo menos da maior parte das ações do clube, talvez eles continuarão forte no mercado, porque talvez eles não tenham outros concorrentes. Então, eles conseguiriam comprar mais jogadores por um valor menor, por essa falta da regra básica da economia aí, da oferta e procura. Dentro do São Paulo, os impactos são grandes, a gente não está fazendo nada muito diferente do que, por exemplo, o Siga comentou ali no Palmeiras. Ontem foi tomada uma medida para praticamente todos os funcionários do clube de redução de jornada e redução de salário, proporcionalmente, lógico, ao que cada um vai trabalhar. Sobre os jogadores, a gente tem feito um acerto com eles, em que a gente paga valores menores neste primeiro momento, enquanto a gente não tem a clareza do que vai acontecer daqui para frente,
para que depois a gente volte a conversar. Então, a gente perdeu muitas receitas, isso não é novidade para ninguém, mas muitas receitas a gente também sabe ou espera que isso volte. Então, por exemplo, se um patrocinador do São Paulo deixou de pagar esses meses por uma questão de fluxo de caixa, a gente sabe que ele vai cumprir o contrato mais lá na frente. Então, isso não é uma receita que a gente perdeu, a gente só perdeu o fluxo dessa receita. Diferentemente, por exemplo, de receita com bilheteria de jogos. Porque todo e qualquer cenário que a gente fale agora de retorno do futebol, a gente fala sempre de portões fechados. Isso é uma receita muito importante para os clubes, talvez a primeira é venda de jogadores e a segunda é receita em renda de estádio. Então, isso com certeza vai ter um impacto gigantesco. E é uma receita que não vai voltar. Eu dou o exemplo aqui do nosso último jogo, que foi o jogo contra o Santos. Era um jogo que a gente tinha uma receita estimada líquida de praticamente R$1 milhão. A gente jogou de portões fechados. Esse R$1 milhão não volta nunca mais, né? Então, é uma receita que a gente perdeu. E que se a gente perdeu essa receita, e a gente pode perder muitas outras receitas maiores do que isso ao longo do ano, com certeza a gente vai precisar fazer também um acordo com os jogadores para que eles entendam, não só jogadores, né? Eu digo jogadores que é a fatia que mais representa a folha salarial do clube, mas a gente vai precisar fazer um acordo como um todo para que todos entendam que, primeiro, a gente precisa mudar o fluxo de pagamento, porque mudaram o fluxo. O São Paulo teve um problema aí, teve um desencaixe no fluxo de recebimento. Então, se a gente está recebendo com fluxo quebrado, a gente precisa, lógico, que pagar também com fluxo diferente. E a segunda coisa nas receitas que o São Paulo ou qualquer outro clube previa e não terá mais, eu acho que isso precisa ter uma discussão um pouquinho mais profunda do que cada um vai fazer, de como que cada um vai pagar essa parcela. Isso, lógico, falando de clubes grandes, que é o que o Sica falou, e a gente espera, sim, que a gente tenha medidas, que a gente tenha decisões, talvez a próxima semana, uma semana bem importante aí para a gente ter uma noção se a gente tem alguma data ou não, mas a gente precisa, até agora a gente deu licença remunerada, depois a gente deu férias, agora as férias vencem na sexta-feira. Então, a partir de sexta-feira, a gente precisa ter uma resposta do que vai acontecer, se há uma chance disso voltar em maio, se não há, para que a gente possa também, todo mundo do futebol brasileiro, para que a gente possa também começar a tomar as próximas medidas. Ok. Estamos aqui, então, nesse webinar sobre os impactos jurídicos da pandemia no futebol brasileiro e mundial. E abrimos, então, para as perguntas do público. Bastante gente assistindo, mais de 120 pessoas. Nós vamos sortear ao final do evento o livro Direito Aplicado à Gestão do Esporte, do nosso professor Cristiano Caus, que está aqui com a gente. O Gustavo Delbin, infelizmente, teve que sair mesmo, uma reunião da Federação Paulista de Futebol. E agora, então, vou pegar algumas perguntas aqui. Sigam colocando suas perguntas no chat e a gente vai selecionando. A Solange Guerra Bueno pergunta aqui, Cristiano, em relação ao intercâmbio com as entidades do exterior, né, que tipo de troca está sendo feito ou verificação de referência, benchmark? O nosso governador João Dória tem falado muito que tem olhado os exemplos de outros países, como eles estão fazendo, de outras cidades, em relação à saída da quarentena. O futebol brasileiro, o futebol paulista, também está fazendo isso? Então, ótima pergunta. Primeiro, colocar que a FIFA ela soltou uma circular logo nas primeiras semanas da crise, após declarada a pandemia, porém essa circular da FIFA pouco se aplica ao futebol brasileiro, por uma questão legislativa, inclusive. Muitos países, como eu comentei, da América do Sul, não tem nem leis específicas para o profissional do esporte, para o atleta profissional. Alguns países tampouco têm alguma legislação específica trabalhista, adota-se até Código Civil para relações trabalhistas, mas a gente tem isso bem regulamentado no Brasil, uma lei Pelé desde 98, que bem ou mal trata da questão e do vínculo específico do atleta com o clube, né, o atleta empregado e o clube empregador.
E, além disso, a gente tem uma diferença enorme para a Europa, que é a nossa temporada. Ela vai de janeiro a dezembro, e a circular da FIFA, ela cuida da extensão do contrato, do cumprimento do contrato em desacordo ao acordado, pensando exclusivamente nas temporadas que iriam se encerrar em maio e se iniciar em agosto ou setembro. Então, ela fala lá, os contratos que não tiveram, ou os campeonatos encerrados, ou os contratos encerrados em maio, por conta da temporada, se essa temporada for retomada, esses contratos teriam prioridade sobre os novos contratos que o atleta já teria assinado para a próxima temporada. Isso para a gente pouco se aplica, a gente tinha uma situação do estadual e do nacional, mas a nossa temporada está no meio. Quanto a intercâmbio, o que a gente tem aproveitado muito são os protocolos médicos. A federação, inclusive, está desenvolvendo um protocolo médico com base em tudo que a gente colheu lá de fora, né? A Federação Espanhola já soltou, a portuguesa, a italiana, a inglesa, todos têm cuidado desse protocolo médico. Se discute aqui em São Paulo, por exemplo, que ao retornar à competição, todos os atletas sejam, pelo menos uma única vez, testados, né? Antes da primeira rodada. Isso já vem um pouco dos exemplos que a gente tem lá de fora. O Delbin não está aí, mas a gente pode falar um pouco qual é o acordo velado que existe, né? Que os estaduais retornem antes do início eventual de um nacional, até porque os estaduais demandam menos distância, logística mais facilitada. Tá aí os dois para falarem melhor do que eu, mas você às vezes não necessita nem de concentração, viagem de avião muito rara, então a tendência de voltar aos estaduais é maior do que um início nesse momento do nacional. Só adicionando, Fernando, coisa rápida, o Cris falou dos testes, né? Acho que uma coisa que hoje eu falei com o diretor de futebol do Palmeiras, e ontem eu tinha falado com o Duílio do Corinthians, uma coisa que os clubes paulistas estão começando a pensar a partir da semana que vem é que a gente comece a fazer testes nos nossos atletas e nas nossas comissões técnicas. Isso não quer dizer que nós vamos voltar a treinar. O protocolo de volta aos treinos é uma coisa diferente, que a gente ainda está esperando o movimento de governo, Federação Paulista, e a gente vai ter novidades na semana que vem. Mas a gente pensa assim, agora, depois desse mês de férias de todos os jogadores e todos os funcionários de comissão técnica também, a gente começar a testar todos eles na semana que vem para que a gente tenha um controle maior e para que a gente já inicie esse protocolo, porque a gente sabe que a partir do momento em que a gente tiver autorização, se a gente vai ter autorização de retorno aos treinos, a gente tem que retornar o quanto antes, por uma questão física, uma questão, enfim, da gente pegar toda aquela pré-temporada de novo. Normalmente a gente para 30 dias no final do ano e tem uma pré-temporada de 10, 12, 15 dias no começo do ano. Dessa vez nós já estamos há quase 2 meses parados. Então é uma parada que poucas vezes aconteceu no Campeonato Brasileiro, e por isso a gente vai voltar agora, aos poucos, a trazer os jogadores de volta para perto da gente, não juntos, em horários separados, em dias separados, mas que a gente comece a testá-los para a gente ter um controle um pouquinho melhor. A gente precisa lembrar que antes de começarem os jogos, precisam ter os treinos, né? Isso é muito importante, e eu vi que teve uma conversa com o Davi Wipe, que representa o governo de São Paulo, e que ele desestimulou o retorno dos treinos. Então, ainda existe uma necessidade de dependência das orientações dos órgãos competentes antes da gente poder voltar aos treinos. André, eu queria mudar um pouquinho para a questão dos contratos, assim como a grande maioria das empresas está sentando com seus fornecedores para renegociar contratos, ou está recebendo seus clientes para renegociar contratos. Como é que os clubes podem sentar com as transmissoras dos campeonatos, que representam grande parte das suas receitas, em alguns casos até mais da metade da sua receita? Não é o caso do Palmeiras, mas muitos clubes dependem sensivelmente, principalmente os clubes menores, da receita das emissoras que contrataram os direitos de transmitir jogos que não estão acontecendo. Como que o clube pode entrar nessa negociação? Você tocou no ponto que hoje é um dos maiores pepinos, né, da história.
A gente está tratando na verdade, sendo bastante aberto, bastante direto, como vocês sabem que eu sou. A gente tem hoje... André, só esqueci de mencionar que o João Lucas Oliveira que perguntou essa questão das emissoras. Tá bom. Um abraço para o João aí. Vamos tentar responder e tentar ser bastante sincero, o máximo que a gente puder para o João. João, existem 2 emissoras, né? Hoje a gente não tem muito mais que isso. A gente trabalha com 2 contratos. A gente trabalha com um contrato com a Rede Globo e alguns clubes trabalham com um contrato com a Turner. O contrato com a Rede Globo, ele tem um problema, porque a Rede Globo solicitou a suspensão dos pagamentos enquanto não houve entrega. Em relação ao futebol paulista, o Campeonato Paulista, os estaduais vão ter que entregar as últimas rodadas para receber a última parcela. Os campeonatos nacionais, eles sugeriram algumas reduções, e não se faz outra coisa no país hoje, no mundo do futebol, senão sentar diariamente, clube com clube, clube com globo, clube com clube, clube com globo, justamente tentando rediscutir o retorno desses pagamentos, ou pelo menos o aumento desses pagamentos, na medida que foram propostos pagamentos abaixo daquilo que se esperava. Tá? Então, isso bastante diretamente, não se faz outra coisa neste momento, senão negociar com a Globo para ver a possibilidade de aportes superiores ao que foram propostos. Do ponto de vista de Turner, acho que todo mundo conhece, o pepino ainda é muito maior. A Turner aproveitou um momento de pandemia, de forma bastante covarde até, para informar os clubes de que entendia que o contrato não estava sendo cumprido de forma concreta e buscando uma renegociação. Os clubes, por outro lado, também passaram a conversar. Todos os clubes da Turner começaram a se organizar, começaram a falar entre si e abriram negociação com a Turner também nesse front. Então, a gente tem 2 das principais linhas de receitas do futebol brasileiro. Se por um lado a gente tem uma propondo redução, o outro a gente tem propondo renegociação total. Então, isso tem, de fato, consumido nosso tempo e nossa energia de forma bastante grande durante essa pandemia. Outros fornecedores, eu sei que ele está falando de emissoras, mas outros fornecedores, outros prestadores de serviços, os clubes têm atuado como qualquer outra empresa. Os clubes têm tentado alongar dívidas, têm tentado reduzir aquilo que pode, suspender aquilo que dá. Então, isso tem sido parte da vida dos diretores financeiros dos clubes e dos jurídicos dos clubes, né? Renegociar e recontratar, mas como qualquer empresa ou como qualquer um de nós, né? Acho que todos nós estamos fazendo isso na nossa vida. Mas, de fato, as emissoras de televisão realmente são um assunto à parte, tem gerado todas as atenções e tem sido uma grande peça-chave nessa história. O desfecho dessas renegociações e dessas conversas com ambas as emissoras de TV vão representar, vão dizer muito do que vai ser o futebol brasileiro depois desse período. Eu lembro que esse debate aqui, na sua íntegra, vai ficar disponível na nossa página aqui da Trevisan, nosso canal no YouTube. Eu vou fazer uma pergunta agora para o Cristiano, diante desse cenário. O Adrian Abate pergunta aqui, no cenário em que o futebol só retome, o pior cenário, que efetivamente o futebol só volte no ano que vem. Especialmente aí vai voltar a ter público no ano que vem. Os clubes ficariam insolventes, né? E no caso dos clubes e empresas, poderiam até entrar em falência, né? Ótima pergunta. Eu diria que insolvente é algo possível, prestes a entrar em uma classificação de falência, sim, mas inadimplente já estão, né? Então, a gente tem eu tive uma experiência, não vou citar o nome do clube, mas eu vou dizer na prática, né? Ontem o que me ocorreu. O presidente do clube, conversando comigo, disse: Caus, eu tenho
as medidas do governo, você tem aí orientado a gente, inclusive teve novidades na questão dos funcionários, né, dos empregados não atletas, o Sindiclube e o Sindicato dos Profissionais de Educação Física firmaram acordo com o Sindibol, e então a gente ajuda os clubes, pelo menos na folha não atleta, com um acordo que possibilita reduzir o salário conforme a MP, quer dizer, o Sindicato dos Profissionais de clube, das demais categorias que trabalham no clube, já assinou esse acordo, essa convenção coletiva com o Sindicato dos Empregadores, né? Isso já ajudou. E eu comunicava isso a ele, para a gente estudar as medidas para os funcionários, e ele disse, poxa, nada vai me ajudar porque eu não tenho bilheteria, zero. A televisão, a última parcela que faltava do Paulista, a Globo propôs pagar em parcelamento longo, né, e só se voltar à competição. Nacional também, não tem. Patrocinador estão retirando a receita, já suspenderam os pagamentos. E eu tenho, sim, muito dinheiro para receber, só que o meu dinheiro para receber é de venda de jogadores. Então, de onde parte essa origem? De outros clubes, que também estão em situação de inadimplência. Então, esse clube não é um clube empresa, esse clube é uma associação, mas que em breve, se não tiver o retorno da situação, vai começar a entrar na mora salarial lá da Lei Pelé, que é o atraso de 3 meses de salário. Eu diria que não é o problema maior, não é falência, porque grande maioria dos clubes é a associação, é a perda de um ativo muito importante, que é o atleta. Então, eles não perdem o atleta e tem que pagar a multa do contrato de trabalho, eles perdem a possibilidade de vender atletas que são grandes estrelas da base ou do time profissional, que seriam a formação, ou que formariam a receita dos anos seguintes deles. Então, ao não retornar à competição, ao não se resolver essa situação que o Sica colocou e que o Ale falou, de ter uma data prevista para retorno, não é só a receita desse ano, é perder o elenco de agora por uma inadimplência superior a 3 meses e impactar nos próximos anos que virão, porque você vai perder a chance de realizar transferências. Eu tive no escritório, por conta de alguns agentes que a gente trabalha, pedidos de transferência internacional de atletas. Então, os clubes europeus já começam a se movimentar e já perguntam como é que está o cenário brasileiro para fazerem exatamente isso que o Ale está falando, vir aqui nadar de braçada, no português correto. Então, esses clubes que o Alexandre comentou, os europeus, que são mais fortes, eles já estão sondando o território nacional e estão perguntando como é que está a situação de inadimplência dos clubes brasileiros para levar os atletas de graça, já que a janela de transferência deve ser estendida até o final do ano. Essa é uma das medidas que a FIFA anunciou. Acrescentando que com a nossa perda cambial também, a nossa moeda enfraquecida, o euro vale muito mais aqui ainda. Então, eles não só têm um poder econômico muito mais forte, mas quando chegam com o euro deles valendo 6, daí eles quase que conseguem levar o que eles quiserem. E a gente tem, só para complementar a questão do intercâmbio lá que a Solange perguntou, eu tenho atletas aí de clientes nossos espalhados em muitos clubes Brasil afora. Eu vou dar um exemplo do Lyon lá. O Lyon sugeriu para todos os atletas do elenco uma redução de 35%. Então, é a mesma coisa que a gente que passa aqui no Brasil, passa lá fora também. O governo veio com algum auxílio, mas o clube está reduzindo em 35% os salários dos atletas de um clube francês, que se considera mais forte financeiramente falando do que os nacionais. Legal. A gente já passou 1 hora aqui de evento, vamos dar tempo ainda de fazer mais algumas perguntas. E eu vou pegar aqui uma pergunta do meu pai, Antônio Trevisan, para o Alexandre, uma pergunta polêmica, mas considerando que a gente precisa o quanto antes retornar aos jogos, às competições, ele pergunta se o futebol pai é palmeirense, Fernando? Meu pai é palmeirense, claro, senão eu não seria, né? Só para saber. O futebol tem um impacto tremendo na psique das pessoas. Digamos que é uma questão de saúde pública. Por isso ele não deveria ser considerado como uma atividade essencial? Uma boa pergunta, uma excelente pergunta. Mas eu acho que a gente tem que analisar os 2 pontos, né? Eu acho que pra gente, apaixonado por futebol, que a gente vive disso e etc., lógico que ela é uma atividade
essencial para a gente, né? E eu até entendo o que ele está dizendo, que é mais ou menos o seguinte: talvez um jogo de futebol num domingo às 4 da tarde, com todo mundo confinado dentro de casa, talvez seja a grande diversão do final de semana, ou o grande alívio para todo mundo que está ali vendo, né? Agora que a gente está acostumado com essas lives musicais, etc., né? Se isso já entretém, né? Imagina um jogo do esporte que a gente ama. Então, sem dúvida, seria uma coisa muito importante. Porém, a gente tem que lembrar que os clubes de futebol, né, e o futebol em si, ele é uma ferramenta social, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para que esse tiro não saia pela culatra. Por isso que a gente precisa fazer tudo isso com muito pé no chão, né, para que não seja um tiro no pé, para que a gente não passe um mau exemplo para a sociedade, porque talvez se mal explicado, se mal conduzido, se mal iniciado, a impressão que vai ficar é: eu tenho restrição de sair de casa para encontrar a minha família num domingo, porém esses caras estão jogando bola, né? Então, assim, acho que isso precisa ser muito bem conduzido, muito bem costurado, muito bem alinhado com poderes públicos e federações, para que a mensagem que se passa, mas nunca a mensagem de que o futebol está se mostrando na contramão de tudo que tem acontecido no mundo. Então, acho que a hora que a gente encontrar esse balanço vai ser a oportunidade perfeita da gente voltar. Aí, sem falar que existe a questão da saúde dos atletas, e não só dos atletas, mas muitas pessoas não sabem, mas um jogo de futebol, um campeonato profissional, envolve mais, além dos atletas, mais 200 pessoas na sua organização, mesmo sem público. Mesmo sem público, mais ou menos uma estimativa de 260 pessoas no jogo transmitido, entre as pessoas que vão no estádio, os jogadores, os árbitros, etc. Então a gente precisa entender um pouquinho melhor ainda como é que vai ser esse retorno, porque, por exemplo, se testarmos todos os atletas, comissão técnica, a federação testar os árbitros e etc., e a gente ficar num ambiente recluso por X dias, então vamos pensar que cada time vai ficar recluso em um ambiente sem contato com pessoas externas ou com coisas externas por um determinado período. Talvez a gente vai ter um pouquinho mais de segurança, né? Se a gente voltar aos treinos e o jogador treina e volta para sua casa, e na sua casa, eventualmente, tenha uma ou outra pessoa circulando que não esteja respeitando o isolamento social, esse único atleta, com essa única pessoa, talvez estaria fazendo perder todo esse controle que a gente está planejando. Então, a gente precisa entender, e ainda que não haja desrespeito, né? O jogador chega num prédio que tem, enfim, vários apartamentos, num elevador, na garagem, a gente vai estar sempre sujeito a isso. Então, a gente precisa entender um pouquinho melhor como vai ser proposto esse protocolo, para aí sim os atletas tenham a segurança e a saúde deles também preservados. A gente também não pode colocar a saúde dos atletas na frente de qualquer outro interesse, ainda que econômico. Cristiano, o Dimas Travesso pergunta sobre os atletas da categoria de base. Como que fica a situação deles nesse momento? Bom, a gente tem na base atletas com contrato de formação e atletas com contrato de trabalho, né? Então, só para colocar todo mundo na mesma página, a partir dos 14 anos eu posso assinar contrato de formação, a base começa até antes disso, com categoria sub-13, alguns sub-11, mas eu tenho a partir dos 14 contrato de formação e aos 16 eu posso assinar contrato de trabalho. Então, tem atletas de base a partir de 16 que já são profissionais. Para esses profissionais, as medidas provisórias têm se aplicado diretamente, porque a remuneração deles é mais baixa, então eu posso suspender. Eu acabei de fazer hoje a suspensão de todos os atletas de base de um clube da Série A1. Então eu posso suspender por 2 meses e eles acessarem o benefício emergencial do governo, eu posso reduzir o salário. Então, como a faixa salarial é menor, com a base as medidas provisórias se aplicam quase que totalmente. Já o de base, que é atleta em formação, com contrato de formação, não há muito o que fazer, os clubes não têm negociado, até porque quando o atleta tem contrato de formação, ele recebe uma bolsa, um incentivo material, ajuda de custo, a bolsa aprendizagem que a gente chama, e os clubes não têm mexido. Impacta pouco no mês do clube e ele não adotou nenhuma medida para revisar. Aí você, Ale e Sica podem me falar melhor se eu estou certo nessa. Você está certo, mas eu queria dar um outro enfoque, se o Fernando me autorizar aí.
que o Cristiano falou muito sobre o lado do clube, né? E as medidas do clube são exatamente essas. Na verdade, acompanha boa parte do que está sendo feito pelo profissional, enfim, pelos demais contratos do clube. Mas eu queria dar um enfoque pelo lado do atleta. A situação da categoria de base hoje, pelo lado do atleta, olhando do seu ponto de vista social, é uma das mais gravosas e mais atingidas pela pandemia, tá? Hoje a gente tem, na verdade, todos esses atletas, normalmente, eles vêm de famílias muito pobres, de famílias socialmente muito carentes, que sempre tiveram toda a atenção dos clubes, principalmente, a gente tem que saber das realidades que a gente está convivendo, né? A gente tem uma coisa a gente falar dos grandes clubes que disputam Série A do Campeonato Brasileiro, enfim, outra coisa a gente falar dos clubes que já não tem esse campeonato nacional, que tem temporadas sazonais e que a questão ainda é muito mais gravosa. Então, mesmo nesses grandes clubes, esses atletas eram arrimos de família, esses atletas eram o que a gente chama, no contrato de formação, a gente tem o auxílio custeio, né, que é, na verdade, uma liberalidade do clube para dar uma rendinha para esse atleta que está em formação, justamente para esse atleta poder treinar, poder vir aos treinamentos, poder se alimentar propriamente e, além de tudo, poder contribuir um pouquinho em casa. Esse era o racional disso tudo, tá? Só que hoje você tem, na verdade, principalmente os clubes menores, os atletas de base foram quase que em sua totalidade liberados. Os clubes não tiveram outra opção senão fazer isso. Liberaram atletas de base. As perspectivas, e a gente sabe que as perspectivas, mesmo da Federação Paulista, mas as perspectivas nacionais de manutenção de campeonatos de categoria de base em todo o território nacional, as perspectivas são muito pequenas. A gente deve ter uma redução drástica do número de campeonatos. Tendo essa redução drástica, a gente vai ter uma redução drástica de atletas contemplados, de atletas beneficiados com essa formação e de atletas auxiliados. Hoje a gente sabe que olhando para os clubes que a gente cuida, a gente tem atleta que, número um, não quiseram voltar para casa, por exemplo, durante a pandemia, porque em casa eles não têm nada, eles não conseguem sequer se alimentar em casa. Os atletas que voltaram para casa, eles ligam para os clubes diariamente, para os assistentes sociais, passando situações para a gente muito ruins, pais alcoolizados, pais que não têm outro emprego e que conflitos familiares muito grandes. Então a gente sabe que durante essa e essa é uma questão até que é uma pergunta muito boa que foi feita, porque a gente discutiu hoje na Federação Paulista quais as medidas que a Federação Paulista deveria adotar e pensar quais os enfoques que a Federação Paulista devia dar para auxílio aos clubes durante essa fase. E foi discutido muito o carinho em relação à própria categoria de base e as bases, porque a gente sabe que ali sim está o trabalho social do futebol. É ali sim que o futebol contribui para a sociedade, é ali sim que o futebol forma cidadão, ali sim que o futebol tira a família da pobreza. Então, o que a gente tem tentado também contemplar, e confesso que as medidas precisam ainda ser adotadas e ser ainda intensificadas, é como fazer com que essa molecada sobreviva, mais uma vez, não só financeiramente, mas psicologicamente, porque o psicológico hoje tem sido algo bastante abalado durante a pandemia, durante esse período, porque realmente é bastante crítico para a categoria de base. Pessoal, a gente ainda tem bastante pergunta chegando aqui, uma audiência muito boa também para um assunto. Não chegou numa live de sertanejo ainda, mas para um assunto árido como esse do direito desportivo. Se der um violão para o Alexandre aí, a gente se vira. Há controvérsia. Eu vi, Fernando, só enquanto você procura a próxima pergunta aí, uma coisa que pintou na tela, acho que da Solange, Guerra Bueno, né?
situação difícil para todos os lados, etc. E é mesmo, né? Tem uma certeza que a gente tem, que essa situação é muito difícil. Mas a gente tem tentado aí ter como alento, né? Ainda que ele não satisfaça a gente, mas querendo ou não, é um alento. A gente não sabe como vai ser o mundo depois de tudo isso, né? A gente tem muitas dúvidas, mas a gente tem uma certeza que o futebol vai estar nesse novo mundo, se a gente chamar assim. Não sabemos como, não sabemos com que capacidade financeira, não sabemos quando, mas estaremos de volta, né? E considerando que, somando um pouquinho mais aí na resposta do Sica, se a gente pensar na base, né? Eu acho que a base, assim, nada mais é do que a base, né? Sendo até redundante, mas nada mais é do que a própria base do futebol brasileiro, como o Sica bem disse. Mas, nesse momento, não é que é egoísmo que se pense em voltar no primeiro escalão primeiro para depois a gente ir descendo. Na verdade, o que está todo mundo pensando só a volta do primeiro escalão, do jeito que a gente tem falado aqui, é o que vai permitir, num futuro, a gente começar a pensar nos outros escalões e nas outras categorias. Então, assim, lógico que se fosse para beneficiar a maior quantidade de pessoas, era melhor a gente começar com a base. Mas a gente começar com a base não vai dar aos clubes, às federações, à televisão e etc., tudo que todo mundo precisa. Então, é natural que a gente precise começar ali com as grandes receitas, com os grandes clubes, com os grandes jogadores e tudo isso, para que, se a roda voltar a girar, quem sabe, numa velocidade satisfatória, a gente começa a poder descer essa escada. Ótimo, Fernando, já vou engatar com... E outra coisa, só para terminar, quando a gente fala de aplicar as medidas provisórias na base, não significa que eles vão ficar sem remuneração, né? Significa que eles vão ter o benefício emergencial do governo, e ele atinge, por vezes, 70%, 80% da remuneração dele. Muitos clubes são obrigados até a complementar os restantes 30%. Então, a base, o que eu falo é que você consegue usar a medida e o atleta é pouco prejudicado, porque ele tem o seguro-desemprego. E aqueles que recebem a bolsa, realmente, aí a parte social tem que prevalecer nesse momento. Perder atleta de base é perder realmente a razão de você existir enquanto clube, né? Não estou nem falando da parte financeira de cultura. Perdeu o ativo da meada, literalmente, né, Cris? Bom, a gente chegou aqui no nosso... Já deu, infelizmente, o nosso tempo. A gente ainda tem bastante perguntas. O vídeo vai ficar disponível no nosso canal. As perguntas vão estar lá também. Os nossos debatedores estão à disposição também para conversar com vocês fora daqui. Eu quero fazer uma última rodada agora, pedindo a visão de vocês sobre... A gente está vendo assim, várias medidas de curtíssimo prazo, realmente voltadas para a sobrevivência, mas o que esse cenário de extrema crise atual, que é um divisor de águas, vai deixar de legado, de transformação estrutural do futebol brasileiro daqui para frente? Alexandre, por favor. Eu acho que a gente tem aprendido muito com isso, tanto por causa do futebol como por causa de tudo que tem acontecido, das privações que a gente tem tido, das perdas que muita gente tem sofrido. E eu acho que o que fica para o futebol brasileiro, até fazendo uma meia-culpa, assim, acho que de todos nós aqui, né, é que nós não estamos numa bolha em que muitos momentos a gente acreditou estar ou esqueceu que a gente não estava, né? O futebol, como eu disse no começo, né, ele, por muitas crises econômicas, enfim, políticas que a gente teve, né? Então, recentemente a gente teve uma crise política gigantesca no Brasil, com impeachment e etc., e o futebol sempre teve paralelo a isso, né? O futebol nunca se envolveu, nunca sofreu por causa disso, nunca teve queda econômica por causa disso. Ele sempre passou na tangente de tudo isso. E eu acho que dessa vez tudo isso pegou o futebol 100%, né? Pegou em cheio. Então, acho que agora, né, no replanejamento de tudo que a gente vai ter que fazer, uma coisa que a gente vai ter que sempre lembrar é que também estamos, futebol e outros esportes, a gente pensar nos Estados Unidos, NBA, NFL, que com certeza tinham o mesmo tipo de comportamento que todos nós aqui, eu acho que o esporte em geral, Olimpíadas, que teve que ser adiado, que nunca tinha acontecido antes. A gente tem que lembrar que a gente precisa nos programar e não esperar isso, mas saber que isso pode acontecer até nos nossos contratos, nas nossas atitudes, e tentar já prever fazer uma previsão com essa
novidade. Antes não existia, por isso a gente não pensava nisso. Agora que isso existe, e que Deus o livre que aconteça, mas que podem acontecer coisas parecidas, a gente precisa estar mais preparado para esse cenário, porque eu acho que nenhuma indústria no mundo, mas especialmente futebol, a gente estava completamente despreparado para uma avalanche dessa que está acontecendo. André, só fala final. Fernando, quando a gente fala em crise, obviamente a gente fez um webinar super bacana aqui, um debate gostoso com gente que sabe demais, bons amigos, mas um debate pesado, né? A gente vê um debate em que a gente enxerga alguns vários, né, pontos negativos. Mas quando se fala em crise, na verdade, o certo e a forma que a gente deveria pensar em é oportunidade. Sempre que tem crise, tem uma oportunidade. Como o Pássaro falou, tem uma oportunidade de aprendizado, tem uma possibilidade de se reinventar. E eu acho que o momento é exatamente esse. O momento é o que a gente vai levar para depois no mundo novo do futebol e no mundo novo, de uma forma geral, de todas as indústrias, a partir do que a gente está vivendo. A gente pode pensar diretamente, por exemplo, a gente está vivendo um mundo que o streaming, que é exatamente o que a gente está fazendo, né? A transmissão de internet, ela tem que passar a ser predominante e a gente está vendo que ela vai ser predominante. Então, isso acaba sendo um legado dessa crise. A gente vai ver também os clubes tendo que pensar um pouquinho fora da caixa, como utilizar a imagem dos seus atletas em tempos de crise, como fazer entregas para os seus patrocinadores em tempos de crise. O clube, ele sempre teve uma visão muito míope, uma visão muito curta daquilo que era o seu negócio. Então, poxa, o que a gente vai entregar para o nosso torcedor? A gente vai entregar para o nosso torcedor o jogo. Como é que a gente vai usar o nosso atleta? A gente vai usar o nosso atleta no jogo. Então, tudo o futebol rodava muito em torno do match day. A gente, a partir de agora, a gente vai pensar, poxa, como que o nosso atleta vai fora do jogo entregar para o nosso patrocinador? Como que eu, clube, vou cultivar um sócio-torcedor sem ter jogo? Se eu conseguir fazer isso, talvez eu consiga aumentar minha base de fãs quando eu tiver jogo. Porque justamente aquilo que limita a base de fãs de um clube é justamente a entrega, porque eu só consigo entregar aquele número de espaços no estádio. Se eu não entregar mais coisa, eu não cresço aquela base de fãs. E aquela base de fãs acaba indo para outros lugares. Será que eu, como clube, também não tenho que explorar outras atividades? Daí a gente começa a falar de esportes, por exemplo. Os clubes de futebol têm baixíssimo engajamento em esportes, porque a gente não está olhando um pouquinho mais para isso. Então, assim, eu acho que realmente tem seu lado negativo, realmente tem sido um período a nossa energia, por mais a gente pode estar no lugar mais bacana do mundo, não sei, cada um está numa casa legal, um lugar bacana, enfim, mas mesmo assim é pesado, porque a gente sente que está sendo drenado pela angústia, drenado pela falta de perspectiva. Mas a gente tem que canalizar essa energia em enxergar nisso uma oportunidade. Acho que bons advogados, como a gente tem aqui no clube, no grupo hoje, vão ter grandes oportunidades, porque é um momento para bons advogados. A gente sabe que tem bons advogados assistindo também, é um momento para eles criarem soluções interessantes. Assim como a gente vai ter grandes possibilidades para grandes marqueteiros, grandes possibilidades para soluções financeiras muito criativas. Enfim, é um momento de se inventar e é um momento de enxergar as oportunidades que este momento está nos trazendo. Então, se eu tiver uma recomendação para fazer, e algo que eu tenho que falar para mim mesmo durante esse período, é tentar pensar como que a gente está gastando energia nesse período. Se a gente está pensando em só em ruminar as coisas e só endereçar o que tem de problema, ou se a gente vai parar um pouco, pensar um pouco fora da caixa e criar novas soluções e criar novas questões. Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Cristiano? Eu vou pegar o gancho aí do Sica e vou falar que a Trevisan está com um curso de esportes que deve estar chegando por aí. O Sica está me ajudando também na divulgação, já que ele domina essa área de esportes.
e a televisão vai contribuir com mais um mercado crescente. A gente até escreveu um informativo esses dias. Eles nasceram do online, depois entraram nas arenas presencialmente, agora estão tendo que retornar para os jogos online, para o público online, então é uma volta ao começo. Os clubes de futebol cada vez mais investem em esportes e é uma oportunidade grande. Bom, legado, eu tenho uma palavra, união. Eu acho que o grande legado também, somado tudo isso que o Sica e o Ale falaram, é a união. Os clubes são adversários fora de campo e têm visto aí na necessidade a chance de tomarem medidas conjuntamente e não contra os atletas. Talvez está faltando para o pessoal dos atletas um pouco de informação. A gente tem um projeto de lei que está tramitando por aí. Esse projeto fala da cláusula compensatória, do pagamento parcelado da cláusula compensatória, que é a multa do atleta. Esse projeto fala de redução para 50%, para voltar aquilo que o empregado comum recebe quando rescinde o contrato a prazo determinado. Esse projeto já falou de aumento da imagem, que não é prejudicial ao atleta. Ele fala da mora salarial no momento de crise, que é o diferimento dos pagamentos aí dos encargos, que também não é prejudicial. Quer dizer, tem algumas questões que talvez o atleta na má informação tem visto como prejudicial a eles e não é. E são medidas que poderiam ajudar muitos empregadores, porque se tem uma coisa em direito do trabalho que deve prevalecer, é a área como um todo, é a atividade, porque sem clube, sem empregador, o atleta não vai ter aonde trabalhar. Então, um pouquinho perdendo de cada lado, e os clubes já estão perdendo muito, acho que é o que deve acontecer. Essa união dos clubes, sim, é legal. A gente teve unanimidade em todas as séries do Paulista para retorno da competição, mesmo não sabendo a data, e é o que eu vejo, Fernando, respondendo a pergunta, de maior legado passado essa pandemia. Fora tudo isso que o Sica comentou, de explorar outras receitas, fora o match day, fora a bilheteria e com a base de fãs. Acho que ele tocou num ponto bastante interessante. Muito obrigado. Acho que deu para a gente ter algumas conclusões aqui no debate de hoje. O futebol precisa voltar de alguma forma, o quanto antes. Nem que seja sem torcedor, mas que pelo menos possa entregar para o patrocinador e para a empresa transmissora, para que essas fontes de receita retomem para os clubes. O que não quer dizer que não tenham que ser tomadas todas as medidas de saúde pública relacionada não só aos jogadores, às comissões técnicas, mas todo mundo que trabalha num grande jogo de futebol hoje transmitido, que é bastante gente. O Sica ressaltou aí que ele sente um movimento de união dos clubes, que é sempre um grande problema no futebol brasileiro, de cada um estar mais voltado para o seu umbigo. Talvez esse momento possa servir para os clubes verem a importância de negociarem conjuntamente, de atuarem, de trocarem informações, trocarem ferramentas e melhores práticas. Talvez fique um legado nesse sentido. E as ferramentas estão todas aí para a gente retomar o futebol, mas que, claro, como em diversos setores, não depende só de uma decisão do segmento, mas sim de uma questão muito maior envolvendo vida de pessoas e saúde pública. Mas que, de uma forma ou de outra, como disse o Alexandre, o futebol vai estar aí. Um mundo diferente, um mundo novo, mas certamente o futebol estará lá, a bola vai estar lá, e esse negócio que envolve muitos empregos, que envolve a indústria do entretenimento, que envolve uma economia bem importante para os PIBs dos países, também vai estar presente de alguma forma. Então, quero agradecer muito a presença do Gustavo Delbin, que teve que sair, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, do Alexandre Pássaro, executivo de futebol de São Paulo, André Sica, advogado do Palmeiras, Cristiano Caus, nosso professor e especialista em direito desportivo, sócio da CCLA Advogados,
E agradecer muito a presença de todo mundo que esteve aqui, essa audiência enorme que nós tivemos. Com certeza que, de alguma forma, a gente contribuiu para o conhecimento de vocês nesse assunto e mostrando, obviamente, os grandes desafios que nós temos pela frente, não podia ser diferente, mas também que existem oportunidades, que muitas coisas podem ficar de legado positivo no futebol brasileiro depois dessa pandemia. E nós temos o livro... Pode mandar um abraço, claro. Eu sei que todos gostariam de dar esse abraço, eu vi que muitos colegas nossos entraram. Não é um abraço exclusivo de quem é nosso colega, mas aqueles que prestigiaram, um abraço enorme. Eu vi aí que entrou a Marit, a Desirê, Pugliese, são advogados que a gente lida todo dia na nossa atividade, fora toda a audiência e todo mundo que entrou, um abraço a todos. E tem o seu livro que nós vamos sortear agora, e nós fizemos aqui um sorteio, e o Felizardo é o Lucas de Azevedo Martins. Então a gente vai mandar um e-mail para você, Lucas. Você vai ter acesso ao e-book da Trevisan, da editora Trevisan, de Direito Aplicado à Gestão do Esporte, do autor Cristiano Caus. Semana que vem tem mais, quarta-feira, nesse mesmo horário, vai ser sobre o tema que foi comentado aqui no final, e-sports. Então fiquem atentos às nossas informações, às nossas redes. Lucas de Azevedo Martins foi quem ganhou o livro. A gente vai entrar em contato. Não deixem de se inscrever para poder também participar dos sorteios. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença, pelas contribuições, pelos comentários. O vídeo vai ficar disponível no nosso canal. Alexandre, André Sica, Cristiano Caus, Gustavo, que já saiu do debate. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Boa noite. Se cuidem. Valeu, boa noite. Tchau.